Nos últimos meses, tem sido confirmado o aumento da presença russa no Oriente Médio, com uma atenção crescente voltada para a Líbia, onde a Rússia tem estabelecido novas bases militares. Este movimento vai contra a expectativa comum de que Moscou reduziria sua influência na região, especialmente após os desafios enfrentados na Síria. Contudo, o que parecia ser um retrocesso se mostrou um passo calculado, com a Rússia se reposicionando estrategicamente para consolidar ainda mais seu poder na área. A Líbia, que após a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011 se viu em um estado de conflito contínuo, tornou-se o novo foco de expansão russa. A instalação de bases militares no território líbio, com pelo menos 4 já confirmadas, marca uma mudança importante na dinâmica geopolítica da região. Moscou, com sua postura firme, utiliza a instabilidade política da Líbia a seu favor, aproveitando as fraquezas internas e regionais para fortalecer sua presença no Mediterrâneo, uma zona estratégica para suas ambições globais. Diferente das previsões ocidentais que apontavam para uma diminuição da influência russa, a Rússia demonstrou habilidade em se adaptar e expandir sua atuação. Através de uma combinação de poder militar e acordos diplomáticos bem-sucedidos, Moscou conseguiu garantir não apenas sua presença na Líbia, mas também afirmar seu papel como um dos principais agentes na política regional. Essa abordagem multifacetada, com foco não só em interesses militares, mas também em alianças econômicas e políticas, reforça a posição de Moscou no Oriente Médio. A importância dessa movimentação vai além da simples instalação de bases. A Rússia tem consolidado sua presença estratégica em várias partes do Oriente Médio, especialmente na Síria, onde mantém bases cruciais em Tartus e Latakia. A intervenção russa na Síria, que inicialmente foi vista como uma ação de segurança, se mostrou também uma jogada diplomática e econômica que consolidou laços com o regime de Bashar al-Assad. Esses acordos permitiram à Rússia não só manter uma base militar, mas também obter vantagens econômicas e políticas significativas na região, algo que a Rússia tem explorado habilidosamente diante da ausência de consenso entre potências ocidentais. Ao mesmo tempo, a Líbia oferece à Rússia uma posição estratégica ainda mais abrangente no norte da África. A presença de bases russas no país fortalece seu poder no Mediterrâneo e proporciona a Moscou uma influência crescente em um dos cenários mais instáveis do mundo. Com as potências ocidentais divididas em relação à Líbia, a Rússia aproveita a oportunidade para se afirmar como um ponto de estabilidade e influência, desafiando a narrativa de que o Ocidente tem controle sobre a região. O impacto dessa estratégia russa vai além do Oriente Médio, reverberando em todo o cenário geopolítico global. A expansão de Moscou na Líbia, somada ao fortalecimento de sua presença na Síria, reflete a busca russa por um papel mais central nas questões de segurança e poder regional, e como esse movimento pode redefinir as alianças e relações internacionais em todo o mundo, enquanto a Europa enfrenta uma crise interna de identidade e coesão, com divisões políticas profundas exacerbadas por questões econômicas e migratórias. Os Estados Unidos, por sua vez, ainda lidam com a complexidade de sua política externa no Oriente Médio, tentando equilibrar sua influência com os novos desafios impostos por outros atores globais. Moscou, nesse cenário, tem demonstrado uma confiança crescente, ampliando sua presença na Líbia e na Síria, de forma calculada e estratégica, desafiando as potências ocidentais e reafirmando sua relevância como um jogador central no tabuleiro geopolítico global. Essa expansão russa coloca a questão sobre a capacidade do Ocidente de reverter a situação a seu favor. As tentativas da União Europeia e dos Estados Unidos de enfraquecer a influência russa, seja por meio de sanções econômicas ou de pressões diplomáticas, têm se mostrado ineficazes frente à resiliência e à estratégia de Moscou. A Rússia não só mantém sua presença em territórios como a Síria, com bases militares vitais em Tartus e Latakia, como também conseguiu estabelecer uma posição militar sólida na Líbia, aproveitando o vácuo de poder deixado pela fragmentação interna do país. Essas vitórias geopolíticas não apenas reforçam o status da Rússia como uma potência militar, mas também como uma força econômica e política emergente, capaz de moldar os rumos da política internacional. Ao consolidar
consolidar suas bases na Líbia, a Rússia não apenas assegura uma posição estratégica no Mediterrâneo, mas também envia uma mensagem clara ao Ocidente de que está disposta a desafiar as ordens estabelecidas. A posição da Rússia, portanto, está cada vez mais alinhada com uma abordagem de assertividade em suas relações exteriores, destacando-se como uma alternativa às políticas dos Estados Unidos e da Europa. Enquanto os Estados Unidos tentam reduzir sua dependência da região e reorientar suas políticas para outras partes do mundo, como o Indo-Pacífico, e a Europa lida com sua própria agenda interna, a Rússia continua avançando, tomando uma posição estratégica que desafia as narrativas dominantes e coloca em xeque o status quo no Oriente Médio. Esse fortalecimento das bases russas na Líbia e a continuidade de sua influência na Síria são reflexos diretos de uma estratégia de longo prazo que busca assegurar à Rússia uma vantagem estratégica em uma região onde o controle sobre recursos energéticos e rotas comerciais é crucial. A estabilidade ou instabilidade do Oriente Médio não afeta apenas os países da região, mas impacta diretamente as economias globais, a segurança internacional e a capacidade das potências ocidentais de manterem suas políticas externas e suas alianças. Assim, à medida que a Rússia se solidifica na Líbia e na Síria, ela redefine a balança de poder no Oriente Médio, fazendo com que os atores internacionais reconsiderem suas políticas e ações futuras. Além disso, a permanência russa na Líbia e na Síria também oferece a Moscou a oportunidade de se envolver diretamente nos processos políticos internos de outros países do Oriente Médio e da África do Norte, como o Egito e a Argélia, onde a Rússia tem feito avanços no campo diplomático e econômico. Essa rede de alianças e influências cria uma espinha dorsal para a Rússia projetar seu poder por toda a região, algo que seus opositores ocidentais não conseguem conter eficazmente, dada a falta de uma estratégia unificada entre os membros da União Europeia e os desafios internos dos Estados Unidos, que estão cada vez mais focados em outras questões geopolíticas. A capacidade de Moscou de operar com tanta eficácia em um território conturbado como a Líbia é uma demonstração clara de sua habilidade em lidar com situações de grande complexidade. Esse fator, combinado com sua experiência na Síria, permite à Rússia consolidar uma rede de influência que não só desestabiliza a região, mas também força o Ocidente a reconsiderar sua abordagem no Oriente Médio. A visão russa sobre a região, ao invés de ser uma mera ação militar, reflete uma estratégia multifacetada que abrange aspectos econômicos, políticos e diplomáticos, colocando Moscou em uma posição privilegiada para influenciar as decisões de futuros acordos internacionais. Com isso, a Rússia não só garante o controle de territórios importantes, mas também envia uma mensagem poderosa para o mundo. Ela não está disposta a ceder seu lugar na mesa de negociações globais. Moscou reforça sua imagem como uma potência global, capaz de desafiar as agendas ocidentais e afirmar sua influência, enquanto os Estados Unidos e a União Europeia, imersos em seus próprios dilemas, precisam urgentemente encontrar uma maneira de responder a essa nova realidade geopolítica. Enquanto isso, a Europa e os Estados Unidos se veem forçados a reavaliar suas estratégias diante dessa nova realidade geopolítica que está se formando no Oriente Médio. A crescente presença russa na região não apenas desafia o equilíbrio de poder estabelecido, mas também está reformulando as relações internacionais, alterando o cenário diplomático e estratégico que prevaleceu por décadas. A Rússia, ao solidificar suas bases na Líbia e manter sua influência na Síria, não só aumenta sua capacidade de projeção de poder, mas também envia uma mensagem clara. Ela não tem intenções de recuar ou de ser contida nas suas ambições. O que parecia ser uma retirada ou diminuição de influência russa no Oriente Médio, especialmente após os custos da intervenção síria, tem se mostrado uma estratégia de longo prazo para consolidar sua posição como um dos principais jogadores na disputa pela supremacia na região. Moscou tem demonstrado uma habilidade impressionante em adaptar-se a um cenário complexo e multifacetado, utilizando tanto o poder militar quanto a diplomacia para alcançar seus objetivos, criando alianças com governos que veem na Rússia uma alternativa ao Ocidente. Este novo posicionamento de Moscou coloca em xeque o papel tradicional dos Estados Unidos e da União Europeia, cujos esforços para manter o domínio na região têm se mostrado cada vez mais desafiados.